prestígio que o Paraná desfruta hoje no cenário nacional e que culminou com a escolha de nosso estado pela montadora francesa Renault para aqui implantar sua unidade brasileira, é fruto de um conjunto de governos competentes e voltados para o futuro. Nas últimas 4 décadas, tivemos a felicidade de ver o Paraná gerido por homens públicos de grande visão política e administrativa que conduziram esta unidade da federação a uma posição invejável entre os estados da nação, saindo da monocultura para a agroindústria e daí para a diversificação econômica, que hoje abrange empresas de software, indústrias em setores de ponta como a biotecnologia e avanços diversos na infraestrutura de energia, telecomunicações e serviços de apoio. Bento Munhoz da Rocha, Ney Braga, Paulo Pimentel, José Richa, Farigol de Souza, Roberto Requião e Jaime Lerner, entre outros, são nomes que elevaram o nome do Paraná ao status atual, hoje lembrado no país e no exterior por obras como Itaipu, pelos índices de primeiro mundo da região norte do estado, pela qualidade de vida de sua capital e especialmente pelo caráter do seu povo trabalhador, sintonizado com as mais modernas tendências do planeta. Este programa, Sala Exclusiva, através de temas e nomes pertencentes ao nosso passado recente e ao nosso presente político, pretende resgatar os bastidores desta história contínua de progresso econômico e avanço social. Para abrir esta série, ninguém melhor que o ex-governador, ex-senador e ex-prefeito de Londrina, José Richa, um dos homens públicos mais atuantes e presentes na história recente do nosso grande e querido estado do Paraná. Natural de São Fidélis, estado do Rio, paranaense por adoção, José Richa formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Iniciou sua carreira política como secretário, depois presidente da UP, União Paranaense dos Estudantes. Depois de ser chefe de gabinete de Ney Braga nos tempos do PDC, foi 2 vezes deputado federal pelo extinto MDB, prefeito de Londrina e 2 vezes senador. Eleito governador do estado em 1982 pelo PMDB, foi também um dos fundadores do Partido dos Tucanos, encerrando seu último mandato parlamentar em 1994. Está no ar, Sala Exclusiva, programa, como dissemos, que se propõe a resgatar, rememorar a história e as coisas do Paraná, ao mesmo tempo em que trataremos das questões da atualidade e tentaremos projetar a nossa vida para o futuro. Nesse trabalho, nós temos a companhia do sempre atuante, efetivo, firme, combativo, radialista, jornalista, analista político, Silvio Sebastiani. Nós estreamos essa série de programas com o ex-governador José Richa. E vamos de imediato começar a conversa com o Richa. Depois de praticamente 10 anos que deixou o governo, tendo nesse meio tempo exercido outros cargos, outras funções, Richa, com isenção, um saldo do que foi do seu governo. Olha, Enéas, é difícil para a gente falar de coisas que a gente mesmo fez, né? É muito difícil. Mas há coisas que devem ser exato, gratificadas. Mas agora que eu não tenho mais nem interesse em faturamento eleitoral disso, eu quero dizer que para mim, foi uma experiência extraordinária, extraordinária. O executivo na vida pública é realmente sempre uma experiência que enriquece, né? Deixa a gente muito experiente. Já na Prefeitura de Londrina foi assim. E agora no governo, porque você tem que fazer, né? As necessidades são enormes. Os recursos sempre bastante limitados. Então, já por aí, de um modo geral, é um pouco difícil. E eu ainda assumi em circunstâncias mais ou menos dramáticas até. Eu assumi no início em março, 15 de março de 83,
no bojo de uma das maiores crises econômicas, talvez uma das maiores recessões econômicas da história do Brasil, não só a mais profunda, como a mais prolongada, e também naquela famosa enchente, né, do início de 83, que durante 6 meses castigou o Paraná. Então nós tivemos prejuízo na agricultura, 250 mil boias-frias sem serviço, ainda em função da crise, da recessão econômica, nós tínhamos cerca de 200, 300 mil desempregados nas áreas urbanas, por conta da recessão econômica que o país estava vivendo. E ainda depois, ainda lá pelo meio do governo, quase já no fim, em 87, em 85, aliás, tivemos a mais prolongada seca da história do Paraná. Mais de 7 meses o Paraná ficou sem chuva. Mais uma vez a agricultura sacrificada, e o Paraná é um estado eminentemente agrícola. Então foi uma experiência, né, muito importante, porque além das dificuldades naturais do exercício de qualquer cargo executivo público no Brasil, um país jovem, de muitas necessidades e poucos recursos, além disso nós tivemos essas outras dificuldades, além, né, da recessão econômica no Brasil, a enchente de 83, a seca de 85, mas apesar de tudo isso foi uma experiência extraordinária, porque nós conseguimos, assim, muito rapidamente, 5.100 quilômetros de asfalto, o que foi a mesma quilometragem que São Paulo no mesmo período fez. Então, para o Paraná, que é bem menos do que São Paulo, né, só a capital do estado de São Paulo equivale ao Paraná, em população, em receita, em tudo. Então, ter feito isso foi uma grande coisa. A educação, investimos 37,2% dos recursos tributários em educação. E vai por aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre transporte, que estou falando em agricultura, falando dos problemas do Paraná, e vamos falar em transporte. O senhor citou agora 5 mil. Esses 5 mil quilômetros de estrada o senhor fez Paraná em todo sentido. E deixa eu só fazer uma pequena explicação para não parecer mentiroso. Isto eu conto estradas novas e mais as restauradas. Sei. Porque nós tivemos uma estrada restaurada, por exemplo, de Ponta Grossa até Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, que custou, cada quilômetro dessa estrada restaurada, custou mais do que 2 vezes. Aquela do o Céu. custo de um quilômetro de estrada nova no Noroeste, por exemplo, que não tem tanta rocha como tem aqui. A estrada do Sérgio também, mas aí foi uma estrada nova, não foi restaurada. Então nós tivemos cerca de 3.000 quilômetros de estradas novas e cerca de 2.000 quilômetros de estradas restauradas. Governador, tem uma polêmica aí, cada um diz uma coisa. A estrada de Curitiba a Ponta Grossa, a duplicação. O senhor fez do Espreia a Ponta Grossa? Foi, do Espreia. Seu governo foi terminado isso? Foi do meu governo. Pois não, porque tem muita dúvida. Muita gente fala, não, fui eu, o meu governo, foi o governo passado e tal. Eu quero deixar bem claro quem é que duplicou a estrada de Ponta Grossa. Seu governo. Do Espreia até Ponta Grossa. Meu governo. Pois não. Dificuldades sempre existem, né? Em todas as épocas, em todos os momentos. Você pintou um quadro de dificuldades que realmente ocorreram ao longo do governo do Rich. E você diz, e o Paraná vai constatar isso, é histórico, que o seu governo foi fecundo, foi produtivo. Portanto, não é justificativa para os governantes de hoje. Olha, caiu a arrecadação, veio o real, o caixa está baixo, então eu não posso dar aumento para funcionário, eu tenho que continuar garroteando o professor, eu tenho que não posso fazer nada, não posso fazer estrada. Não é justificativo. Eu não sei lá, as circunstâncias muitas vezes não são exatamente iguais. Posso cortar um pouquinho, governador? Por que o senhor é considerado pelo funcionário público como o melhor governador do Paraná, até hoje? Por quê? O que o senhor fez para o funcionário público para ele gostar tanto assim do senhor? Olha, primeiro, o tratamento respeitoso. Né? Isso eu acho que é a primeira coisa. O ser humano, né, precisa e merece respeito. Eu, quando entrei no governo, eu disse, olha, nós governantes somos passageiros. Né? Cada um de nós fica aqui no máximo 4 anos. Vocês são permanentes na estrutura do Estado. Então, cabe a vocês a maior responsabilidade. O que cabe a mim? Dar condições para que vocês possam participar. Vocês têm experiência,
Muitos de vocês estão aí já no fim de carreira, 30 anos de serviço. Imagine o acúmulo de experiência que esse pessoal tem. Então, eu incentivei cada setor, né, os funcionários da educação, os funcionários da agricultura, os funcionários do DR, do Secretário de Transportes, cada setor tinha uma associação de funcionários. Então, eu estimulava esse pessoal, todos. Então, os funcionários tinham representação quando a gente discutia as questões globais de governo e quando eram questões específicas. Vamos cuidar do sistema de transporte, vamos cuidar... então, eram os funcionários desse setor, a associação era chamada para opinar, a gente discutia e tal. Os funcionários da educação opinavam na questão de educação. Os funcionários da agricultura opinavam no programa de proteção do nosso solo, por exemplo, programa de microbacias. Então, eles opinavam, porque eram técnicos, eles entendiam mais do que a gente, que estava entrando e tinha pouco tempo de experiência. Além deste tratamento respeitoso, abrindo canais para essa participação, ainda tínhamos uma política salarial. Né? Nós tínhamos uma política de pessoal, onde a questão salarial era tratada com o maior respeito. Já na primeira reunião que fizemos global lá no Palácio, eu disse, olha, nós estamos com déficit orçamentário, então não espere nada esse ano, primeiro ano do governo. À medida que nós formos melhorando as condições do Estado, vocês vão participar dessas melhorias. Isso aconteceu, Richard? Aconteceu. Por exemplo? Tanto é, por exemplo, o 13º salário. Eu tinha combinado no início do governo que eu só daria isso no fim do meu segundo ano de mandato. Mas a participação deles, sobretudo os funcionários da área da Receita, né, aumentando a Receita, os demais funcionários na área de diminuir despesa, fez com que nós pudéssemos ter equilibrado o orçamento e ter um pequeno superávit. Então, eu consegui antecipar em um ano a concessão do 13º salário. Olha, e eu que tinha dito para eles que eu não ia fazer nenhum reajuste de salário naquele ano, já pude fazer um pequeno reajuste no final do ano. Só deu esse 13º salário e provisório, assim, sem decreto, né? Depois eu me lembro muito bem. Não foi o projeto de lei para a Assembleia. Depois. Foi. Não, mas eu me lembro bem, governador. A Assembleia referendou. Eu e o Babi entrevistamos certa vez e o senhor prometeu. Antes de sair do governo, eu transformo isso em lei. Fez essa promessa num programa de televisão comigo, com o Evo Babi. E cumpriu, está aí. Richard, algumas pessoas nós fomos ouvir, pessoas importantes na vida paranaense. Ouvir no sentido de endereçar perguntas a você, nos auxiliando no nosso trabalho aqui. Então nós gostaríamos de chamar, está gravada essa pergunta, nós gostaríamos de chamar essa primeira gravação. Tudo bem? Túlio Vargas. Vamos ver o que o Túlio Vargas tem a conversar com você. Muito bom. Meu caro José Richa, eu acompanhei bem de perto o seu governo. Sei que você fez um governo transparente, um governo popular, voltado às camadas mais sofridas da população. Vi que seus projetos realmente buscaram minimizar os custos, principalmente na construção de casas populares, na eletrificação rural. Enfim, foi um governo bastante operoso. Agora eu pergunto, na área cultural, na sua opinião, quais foram os melhores projetos da sua administração? Olha, primeiro, o meu abraço ao Túlio, que faz tempo que eu não vejo. Gosto muito do Túlio, fomos companheiros, militamos juntos durante muitos anos na vida política do Paraná. E fico honrado de ter a participação do Túlio Vargas neste meu programa. Eu já estou bastante afastado, esta é a segunda vez que eu concedo entrevista, tenho fugido muito de repórteres e da televisão. Mas realmente o Túlio lembra bem, faz uma pergunta muito interessante na área cultural, porque geralmente quando você tem qualquer tipo de dificuldade, a primeira coisa que você, quando precisa cortar verba de algum setor, você vai cortar é o da cultura. É impressionante. E nós não pudemos, eu não cortei verba da cultura, eu apenas não pude acrescentar no nível que eu gostaria de ter acrescentado a verba no orçamento para a área de cultura. Mas eu tive um secretário muito criativo, que foi o Fernando Guignoni.
E o Fernando Guignoli, eu não dava dinheiro, disse, bom, com dinheiro qualquer um faz, né? Eu quero ver você, que, né, eu escolhi porque confio no seu talento, fazer sem. E ele fez, e fez muita coisa. Criamos a Orquestra Sinfônica, nós descentralizamos a cultura. Eu tinha 2 carretas que eu usava para fazer comícios e shows e tal, nos comícios, durante a campanha. Eu doei para o Teatro Guaíra e o Fernando aproveitou essas 2 carretas e fez 2 teatros populares que iam para o interior, dar espetáculos e tal, nas cidades grandes, nos bairros, nas cidades pequenas, no centro da cidade, e passava filmes. A carreta era muito versátil, né? Ela era uma carreta que tinha uma tela e virava palco. Então, foram 2 carretas. Então, descentralizamos a área cultural. O Teatro Guaíra nós popularizamos, não é? Nós tivemos ópera assistida por operários, né? Diziam que o operário não gostava de música clássica, não gostava de ópera, não gostava uma ova, não tinha era dinheiro, né? Na hora que nós demos condições para o operário ir, o Guaíra lotava. Nós tivemos o maior índice de todos os tempos de aproveitamento do Teatro Guaíra, que é uma obra extraordinária, feita no tempo do Bento, e que quase não era usada, porque se o poder público não subsidia as atividades culturais, você não tem realmente como usar muito, porque são coisas caras, não é? Você vai montar uma peça teatral, você vai trazer um balé, não é, famoso, uma orquestra sinfônica de outro país, isso custa muito dinheiro. Presença de José então, Richa nós tivemos... em sala exclusiva. Nós vamos fazer uma breve pausa, um pequeno intervalo e já voltamos. Sala exclusiva, participação do analista político Silvio Sebastiani, tendo como convidado hoje o ex-governador José Richa. Em 1965, nós tivemos uma eleição direta, que elegeu Paulo Pimentel governador. Depois, mergulhamos na noite tenebrosa do discricionarismo que se abateu sobre o Brasil. Depois disso, a primeira eleição direta, onde o povo veio escolher governador, se feriu em 1982. Foi quando José Richa foi eleito governador. Como foi, Richa, administrar um Estado, governar um Estado debaixo da ditadura? Não foi fácil, não, Enéas. O meu primeiro e mais importante compromisso de campanha foi democratizar o poder. Você democratizar no plano estadual, quando você ainda não tem democracia no plano nacional, não é tarefa fácil. Na verdade, as liberdades públicas estavam suspensas. Não é tarefa fácil. O Estado de Direito não existia. Olha, eu às vezes, aconteceu sem querer, às vezes um pouco provocada, mas muita trombada, na parte política, muita trombada. Já começou o governo federal querendo tutelar a minha equipe. Na primeira audiência que eu tive com o presidente da República, o que ele me cobrou é que disse que tinha comunista no meu governo. Eu falei, ó, presidente, eu não sei se tem comunista no meu governo, eu não pedi atestado biológico de ninguém que eu botei para nomear. Mas eu quero lhe dizer que eu respondo, a responsabilidade é minha. Eu respondo pela questão ideológica, porque eu prometi democracia. E quem não for um democrata autêntico em qualquer setor do meu governo vai sair fora. E alguém sofreu veto a ponto de não assumir cargo? Não, ninguém. Essa justiça a gente tem que fazer, inclusive, ao fim. Porque havia gente... Porque ele reclamou comigo, mas não vetou ninguém. O senhor então é o responsável, sou o responsável, então tá bom. Mas havia gente do Partido Comunista que participou do governo. Antes disso... Você conseguiu superar o veto. Antes disso, enquanto havia nomeação de governadores e não eleição direta, todos os cargos tinham que passar pelo SNI. E só eram nomeados depois de liberados. No governo federal, então, era uma coisa incrível, incrível, porque ninguém era nomeado sem antes passar pelos órgãos de informação.
Então, no meu governo, eu tenho que fazer justiça ao Figueiredo. Ele nunca vetou ninguém. Ele apenas fez o registro, fez a reclamação, fez uma reclamação. Eu disse, mas como é que o senhor nomeia? E até citou alguns nomes que eu acho que nem valem mais a pena. Aliás, nem existe mais. Lá comunistas hoje. Se existem, estão na legalidade. Já estão na legalidade. Existe o partido. Governador, e na área de educação? Há uma polêmica também, quem criou a eleição para os diretores de colégio, nessa área. O funcionalismo da educação, como é que ele foi tratado no seu governo? Ô Silvio, há setores estratégicos, né, e importantes no governo, e que não pode ter influência política sob pena de você não conseguir bons resultados. É a área da segurança pública e a área da educação. Então, o que eu fiz? Estabeleci critérios. Né? Na área da segurança, por exemplo, eu criei, de acordo com a importância do município, a delegacia tinha uma categoria. E o delegado tinha uma determinada classe. Eu fiz na área da segurança o que havia na área da justiça. Então, você tinha os juízes, só podiam ser por concurso. Eu fiz concurso, fazia concurso para delegado. Começava com juiz substituto, delegado substituto. Tá? Aí tinha o delegado juiz de primeira instância na época, né? Então, o delegado de quarta classe. E assim, quarta classe com delegacias de quarta categoria, etc. E aí, de acordo com a importância do município, a delegacia ia se tornando de categoria maior e o delegado de classe mais importante, né? Até os delegados de primeira classe, depois já está quase no fim de carreira. Então, diretor de escola também, eu libertei, porque antes você sabia como era, né? Os políticos indicavam. E é que indicavam, diretor de escola, indicavam inspetor e trocavam. de ensino e tal. E trocavam na hora que não lhes conviesse mais. Perfeitamente. Então, quando a inspetora de ensino, a diretora da escola, não se enquadrava, não fazia campanha para aquele político, eles geralmente faziam a pressão e acabava conseguindo a substituição. Deixa eu então, interromper eu fiz eleição. Perfeito. Eu fiz eleição Mas hoje isso está sendo contestado. Infelizmente. Porque isso não está contribuindo para a educação e nem para a administração da educação no Paraná. Não, a experiência que você teve e a visão que você tem hoje. Eu tive a experiência e depois, logo depois, não foi ainda nesse governo, mas antes deste governo, eu não me lembro qual dos outros dois governos que me substituíram, mas aí acabaram com a eleição direta para diretor de escola, o que foi uma pena. O que foi uma pena. Não é? Então, eu não sei, eu fiz a experiência e durante os meus 4 anos a experiência foi muito exitosa. Foi extraordinária, a experiência foi muito boa, porque à medida que nós libertamos a educação da influência política, na medida que nós demos um tratamento com salários, condições de trabalho e tal, criamos as associações de pais de mestres que já existiam, mas nós demos importância a elas, inclusive uma pequena verba para fazer pequenos reparos. Queima uma lâmpada, quebra um vidro. Alguma autonomia, então havia uma autonomia. Então tudo isso, as boas condições de trabalho, o salário, o respeito que a gente tinha ao funcionalismo, isto redundou em melhoria de qualidade. Tanto é que nós ganhamos um prêmio. No terceiro ano do meu mandato de governador, nós ganhamos um prêmio nacional dado pelo Ministério da Educação. O nosso estado foi o que teve o maior ganho de qualidade de ensino. O senhor falou na educação e falou também na segurança. Na segurança, foi no seu governo, foram criados aqui em Curitiba os módulos. Os módulos. Hoje já não existem, estão desativados. Passaram 2 ou 3 governos e desmancharam. Mas nós fizemos muito. Deu resultado? Curitiba e levamos para o interior também. Deu resultado? Bons resultados. Muito bons Isso resultados. Foi desativado, mas hoje está sendo retomado. Eu não me lembro mais os números. Não me lembro mais os números. Mas em termos de arrombamentos, de assaltos em casas, assaltos às ruas, roubo de automóvel, caiu barbaridade. Tanto é que as seguradoras de automóvel diminuíram o valor do seguro, porque Curitiba passou a ter maior segurança. A pessoa tinha onde se recorrer. De roubo de automóvel caiu. Então, quem fosse fazer seguro de carro, Curitiba era a cidade do Brasil onde se pagava
a menor importância para fazer um seguro de carro. Hoje está o olho da cara, né? Porque não há mais chamar segurança. mais um dos convidados que gravaram perguntas para você. Ex-vereador de Curitiba, ex-deputado estadual, deputado federal, e foi o seu prefeito. Naquele tempo você teve que cometer isso, nomear prefeito. É, contra a minha vontade, mas Não nomeei. havia eleição, não havia eleição para prefeito. Vamos ouvir o Maurício Freitas. Richa, muita gente me pergunta qual a diferença do governo do PMDB com os outros governos. O que mudou com o PMDB no governo? Eu poderia citar uma série de pequenos programas, programas médios, grandes programas, que foram iniciados em sua gestão. Acima de tudo, a forma participativa com que as diversas correntes partidárias, que as lideranças do Paraná atuavam em seu governo. Começou com você o Clique Rural, na área do funcionalismo, por exemplo, o 13º salário, na área da educação, a eleição das diretoras para as escolas, uma série de programas pequenos, como, por exemplo, o calçamento com pedras irregulares. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a paciência que o dirigente, que o governador necessariamente tem que ter para corresponder às expectativas, às diversas tendências e, ao mesmo tempo, desenvolver um trabalho cujos resultados possam ser os melhores possíveis para a grande maioria da população. Muito bom, Maurício, mas deixa eu antes de responder a questão que o Maurício coloca, eu gostaria de dizer, o Enéas me fez uma pequena provocação aqui, dizendo que eu tive que nomear o Maurício. Realmente, eu fui obrigado, né? Porque senão a prefeitura ficava certa. Mas o Maurício foi um democrata no exercício. Não, foi. Não, e eu combinei, inclusive, o Maurício aceitou, todos os pretendentes à prefeitura não aceitaram o critério. Não, na época era o Evim Bonkoski, era o Giara, o Adail, nós tínhamos muitos pretendentes. Então, o que é que eu fiz com a concordância de todos eles? Né? Fizemos uma pesquisa. Não tinha como você fazer em poucos dias, não tinha como você fazer uma coisa formal, oficial, com o Tribunal Eleitoral, tudo isso. Mas uma das rádios de Curitiba se dispôs a fazer uma pesquisa. E todos eles, e eu também, aceitei o resultado. Então foi feita a pesquisa e no resultado saiu o Maurício em primeiro lugar. Então eu nomeei o Maurício prefeito de Curitiba. A rádio que nomeou o Maurício. É o último prefeito nomeado. A população é que nomeou o Maurício prefeito. O Maurício agora coloca como foi a questão dos programas, né, desses pequenos programas. Olha, Maurício, foi uma experiência extraordinária, mas isso só é possível quando toda a estrutura de governo se dispõe a dar muita mão de obra. Para fazer, por exemplo, uma participação na área de saúde pública. Nós tivemos reuniões como a de Jacarezinho, onde tinha 5.000 pessoas num domingo, o dia inteirinho, debatendo saúde pública. Então, veja que coisa extraordinária. Era um verdadeiro mutirão, porque os homens e as mulheres também participando, e entre os participantes, eles mesmos destacavam uma equipe que ia fazer comida. Então, eles almoçavam ali, faziam lanche, café, né? E durante o dia inteiro uma discussão. Eleição, não é? Nas escolas, o programa de microbacias, o programa de educação rural, o programa do clique urbano também, na periferia das grandes cidades. Tudo isto é preciso que a equipe de governo e os funcionários públicos se disponham a trabalhar fora de hora. Porque como é que você vai ter a participação da população? Todo mundo está trabalhando durante a semana. Então, você só pode fazer coisas participativas, dialogar, brigar, discutir com a comunidade, se for sábado ou domingo. Então, é preciso que os funcionários públicos, que ninguém ganhava hora extra por isso, se dispusessem a perder uma parte do seu tempo de descanso para ir debater com a comunidade. O governador quer saber a diferença dos governos do PMDB com os outros governos. É o que eu digo. Né? A participação, essa liberdade, essa democracia, isso? O PMDB tinha uma longa tradição de luta em favor da democracia. Quando democratizou, eu não tive dificuldade nenhuma. Pelo contrário, foi uma ajuda extraordinária do PMDB para fazer
tudo isso que nós fizemos com a participação da comunidade. Então, os próprios políticos, né, abriam mão do seu domingo, da pescaria, do futebol e tal, e iam debater com a comunidade. Então, esta foi a diferença, né? E uma diferença extraordinária. Exato. Mas para que nós pudéssemos ter a consciência da importância desta participação comunitária e da doação nossa para que isto pudesse se fazer, porque a intermediação entre o governo e o povo foi feita pelos políticos do PMDB na época, né? Eram os vereadores, os prefeitos, os diretórios. Então isso foi possível graças à consciência que nós tínhamos, depois de tantos anos de ditadura, né? Em que a população não participava de nada. Mais um instante e nós voltamos. Vamos a um breve intervalo comercial e já estamos de volta. Sala exclusiva tem essa noite a presença, a participação do ex-senador José Richa. O Richa deixou de participar da vida eleitoral, da vida política não digo, mas da vida eleitoral, a partir de 1990. Já se vão 5 anos, um pouco mais. Tem repetidamente dito que não será mais candidato, que não tem mais aspirações ou desejos de participação. Mas, de outro lado, se volta e meia, se ouve, de que tem uma participação ativa numa espécie de assessoria informal da presidência da República. Fernando Henrique Cardoso foi companheiro de Senado do Richa, foram fundadores do PSDB. Richa, quando é que você vai assumir o ministério no governo do Fernando Henrique Cardoso? Nunca mais, né? Nem no do Fernando, nem de nenhum outro governo. Mas neste governo ou você está esperando a reeleição do Fernando Henrique? Não. Nem deste período, nem do próximo período, havendo reeleição, e eu acho que vai haver, e o Fernando Henrique certamente será reeleito, porque está fazendo um bom governo, na minha opinião. Mas você então, acha nem que não... neste período, nem no próximo, nem dele, nem de nenhum outro. Mas por qualquer razão que você tem com esse governo, você se recusa a participar dele? Não tenho nada de pessoal. Pelo contrário, eu tenho o maior entusiasmo por esse governo. E se eu ainda estivesse disponível para a política, certamente eu aceitaria os muitos convites que o Fernando e todos os demais companheiros me fizeram para participar, né, com algum cargo. Eu, desde o começo, apenas me dispus a executar determinadas tarefas. Tanto é que, no começo, até eu participei o início das reformas constitucionais, eu participei, lá no plenário, cabalando votos, como nos tempos antigos. Governador, a questão das telecomunicações, a questão da quebra do monopólio da Petrobras. Que o Richa não vai ceder nisso aí? Não vou saber ceder. do governador, seguinte. Pode ter certeza, pode apostar que você vai ganhar. Governador, nós estamos num ano eleitoral. Está no partido, um PSDB. Temos campanha eleitoral em todo o Paraná. Tem candidatos a prefeito e vereador. O senhor tem amigos em todo o Paraná, candidatos até a prefeito. A sua participação nessa campanha, vai ter uma participação na campanha eleitoral deste ano? Olha, eu vou tentar ficar fora, inclusive, das campanhas. Das campanhas, Olha, opinar, dizer, talvez, em quem eu fosse votar, talvez até aí... Consegue isso? Tudo bem. Acha que consegue? Porque, olha, eu acho, sabe, que eu seria muito mais eficiente se eu continuasse de fora das disputas e até para ter um pouco mais de credibilidade, eu ficasse apenas na fase preliminar dessa atividade política. Isto é, por exemplo, se eu conseguisse exercer algum tipo de influência nos bastidores para que os candidatos que fossem escolhidos pelos partidos, não só pelo meu, pelos outros também. E se eu puder, eu vou fazer isso, para que o povo tenha boas opções para poder votar. Isso é um trabalho importante. É um trabalho importante. Mas pode ser visto também de outra maneira. Pode ser visto de outra maneira. Se fosse esporte, se fosse futebol, você ia ser tomado como um corneta. Então, eu não entro em campo, não vou no banco, mas eu quero dar meu palpite aqui atrás. Eu até não quero. É correto isso? Eu não...
Olha, depende, viu, Enéas? Depende. Quando a gente faz nessa altura da minha vida, né, e não tendo mais nenhuma, sabe, nenhuma veleidade mesmo de exercer qualquer tipo de cargo público, né, eu acho que é válido, sim, porque afinal de contas eu não me considero tão velho que não é que tenha que me aposentar, que tenha que ficar fora de toda atividade. E também não me considero tão burro que não tenha acumulado algum tipo de experiência ao longo de tantos anos de participação. Eu tive 38 anos de disputas eleitorais. Nós começou em 56, ainda no tempo de estudante, e foi até o ano passado, até 95. Mas tem 3 municípios no Paraná que então, não pode deixar de falar. É Curitiba, bom, Curitiba, é Londrina e Jacarezinho. Que é a minha cidade, né? Jacarezinho, são 3 cidades assim, que o governador não pode deixar de participar. Não, mas é evidente, né? Claro, Curitiba, Londrina, que ainda é a cidade onde eu me casei, onde os meus 3 filhos nasceram. Não é claro, eu me considero londrinense, Jacarezinho, Joaquim Távora, né? Há determinadas cidades que, bomba, mas eu vou voltar para essa história do Richa não participar. José Richa, você que tudo indica, tem condições, está sendo chamado, rejeita e não quer participar do governo federal. Outros desejam participar e não são chamados, por certo. O que está havendo com o PSDB do Paraná? Partido do presidente da República, fez a campanha do presidente, está engajado na atividade política do governo, que é o partido, é o PSDB. O que está havendo que o Paraná não contribui para esse governo? Nenhum quadro do Paraná foi chamado a participar do governo Fernando Henrique. Não, olha, o Fernando Henrique foi eleito por um conjunto de partidos. Até o Scalco precisou sair do partido para participar do governo. Eu quero acrescentar também que foram 3 estados que o PSDB era forte, que é São Paulo, Paraná e o Ceará. E todos eles estão bem. Quer dizer, o Paraná aqui está meio fraco, como diz a Inés Faria, está muito fraco, assim, em termos de posição nesse governo federal. A representação do Paraná é PSDB. Muito pouca, né? Não, mas olha, você tem que considerar que o Fernando Henrique foi eleito por um conjunto de partidos. Né? Houve uma aliança. A eleição já contou com 5 partidos, hoje tem até mais partidos na aliança para fazer a sustentação em função da necessidade das reformas. E ainda assim acaba perdendo no Congresso. Que precisa de quórum qualificado. Então, o governo é PSDB. Mas aqui o Paraná já tem 2 ministros, além de outros cargos em segundo, terceiro, mas quarto Mas escalão. é por isso mesmo. Nenhum dos dois são do PSDB. Exato, mas o PSDB não tem que abrir mão de alguma coisa para poder permitir que o governo, com esse monte de partidos aliados, tenha condições de cobertura para fazer as reformas constitucionais. O PSDB não cedeu muito, não? Porque se o Fernando Henrique tivesse sido eleito um ano antes, havia na Constituição a possibilidade da revisão constitucional. E a revisão se faria por quórum de maioria simples, não de maioria absoluta, e não de 3/5. Acontece que o Fernando foi eleito um ano depois, quando já havia encerrado o prazo, o período da revisão constitucional. Então ele teve que fazer as reformas necessárias para sustentar a estabilização da economia, para a retomada do crescimento econômico. Ele teve necessidade de fazer essas reformas com quórum de 3/5. Então se precisa de 3/5 do Congresso Nacional, em votação em 2 turnos, numa e noutra casa, para poder fazer as reformas constitucionais necessárias. E tem um monte delas ainda para ser feito. Então, o PSDB tem que entender isto, que há partidos, né, aliados que precisam ser contemplados no governo para que a base de sustentação parlamentar do governo seja mais ampla. Veja, sobre isso aí, e mudanças constitucionais, privatização, neoliberalismo ou não desse governo, quem vai perguntar a você? Seu antigo companheiro foi deputado. Nós vamos chamar a pergunta do Léo de Almeida Neves. Meu amigo José Richa, qual a sua opinião a respeito da privatização da Companhia Vale do Rio Doce? E você não acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está com excesso de neoliberalismo e favorecendo muito a banqueiros, como é o caso do Nacional e do Econômico? Olha, eu
concordo em parte com a opinião do Léo. As privatizações, e depois de um início atabalhoado, parece que o governo deu uma parada nas privatizações para estabelecer critérios. Então, neste assunto, nós temos mais ou menos a mesma opinião. E acho que agora o governo está partindo do caminho certo. Estabelecer critérios para a privatização. E ele fez uma pergunta específica. E a Vale do Rio Doce? Eu sou contra a privatização da Vale do Rio Doce. Há determinadas empresas, a Petrobras também, eu sou contra a privatização dela. Porque são instrumentos, viu? Porque é preciso ver. Há determinadas empresas a favor da quebra do monopólio. Porque o monopólio não é o monopólio da União, do governo que está se quebrando. Tanto nas telecomunicações, como também na questão do petróleo. Nós estamos quebrando o monopólio da Petrobras. O governo continua com o monopólio. O governo isso vai aí fazer não é um pouco de concorrência. sofisma? Não é sofisma não, Enê. Não é sofisma não. Porque com o monopólio estatal, e o monopólio estava sendo dado para a Petrobras. Então ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar. Nem a Petrobras poderia fazer sequer associações, porque a Constituição não permitia. Então você precisava quebrar isso. Agora, privatizar a Petrobras, aí já é outra história. Eu sou contra. Sou contra. Porque a Petrobras como a Vale do Rio Doce, também é um instrumento. A Petrobras não é só explorar petróleo, não é prospectar, refinar, distribuir. Não é só isso. A Petrobras é também um instrumento do desenvolvimento nacional. Como é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tem sido, desde a sua fundação, um poderoso instrumento de alavancagem do desenvolvimento econômico. Então não pode, a meu ver, ser privatizada. Não pode. A Vale do Rio Doce é uma empresa modelo. Olha, é uma das empresas mais respeitadas no plano nacional. Porque você vai no Japão e você sente, eu fui 3 vezes, você sente o prestígio da Companhia Vale do Rio Doce. Então, é uma empresa que não poderia ser privatizada. O governo do Fernando Henrique está tendo dificuldades. E eu estimo que essas dificuldades aumentem cada vez mais para que ele não caia na bobagem, que vai ficar marcado historicamente, de privatizar a Vale do Rio Doce. Felizmente, a Petrobras nem se pensa. O governo é contra a privatização da Petrobras e deveria também ser contra a privatização da Vale do Rio Doce. Esse argumento você não usou com o presidente? Eu usei, eu falei diversas vezes para o presidente que era uma bobagem. Tanto é que ele não está indo com muito entusiasmo na privatização da Vale do Rio Doce. Alguns ministros, sim, sobretudo os ministros do PFL. O PFL tem um perfil ideológico diferente do nosso. Então, há também um pouco de conflito nessa área dentro do governo. Então, eu espero que a maioria do PSDB, né, pense como eu e impeça o governo de ter, na questão da Vale do Rio Doce, uma tendência preferista de fazer a sua privatização. Agora, a questão dos bancos, né? Eu acho que não há proteção. Nós já vamos entrar na história. Nós já vamos entrar na história dos bancos. Apaixonado. Está aí a CPI dos nessa bancos. Questão. Sala exclusiva, essa noite com a participação do ex-governador, ex-senador José Richa. Ao findar o bloco anterior, nós começávamos a conversar sobre a questão dos bancos, até numa referência à pergunta do Léo de Almeida Neves. Richa, aí está, sistema financeiro em crise ou não crise, mas, na verdade, debaixo de altas suspeitas, de alta preocupação e de alta comoção, não só no mercado, mas na sociedade de uma forma geral. É correto, é necessário, é justo a CPI do sistema financeiro, a CPI dos bancos, entendendo, evidentemente, que a CPI é um instrumento de minoria. As minorias têm direito e isso lhe é assegurado pela Constituição. Não, e acho que é democrático também. Eu sou sempre a favor de CPIs. Quando eu assumi tanto a prefeitura quanto o governo, eu tinha, aqui no governo do Paraná, eu tinha larga maioria. E, entretanto, nunca
Eu sempre orientava a minha bancada, que era maioria esmagadora, tinha quase 2/3. Toda vez que a oposição quiser verificar alguma coisa, propuser alguma CPI, aprove, pode aprovar. E realmente, nunca houve, como no meu período de governo, não é? 2 secretários de Estado com televisão, não é? Depondo lá. Mas o presidente Fernando Henrique Cardoso está fazendo, não, mas ali, tirando o mundo para impedir mas também. Aí eu concordo. Ou fez isso para impedir. Mas eu concordo com o Fernando Henrique. Não tem cabimento você direcionar uma CPI apenas de um ano para cá. Não tem cabimento. Mas se for de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos... Todo mundo sabe que a crise dos bancos, a crise do sistema financeiro, não é uma crise provocada no governo do Fernando Henrique. Ela vem de muitos governos. E acho até que o governo do Fernando Henrique tem muito mérito, porque é o primeiro governo que está investigando. Todas essas denúncias estão sendo feitas a partir de investigações do Banco Central, na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então não tem cabimento a oposição, não é? Porque a oposição sabe que seria inviável criar uma CPI se englobasse o governo do Sarney. É o Sarney que está dando maioria para poder criar a CPI. Então livraram o Sarney e estão partindo para cima do Fernando Henrique. O Sarney nunca investigou nada. O Fernando Henrique, quando era governo, o Fernando Henrique está investigando. Portanto, não é justo. Vai ficar a imagem, isto falando agora em termos políticos, porque em tese é muito perigosa uma CPI. Porque está se vendo, já pela forma como estão querendo constituir, já está se vendo que é uma coisa politicamente dirigida. Mas, tá? Richard, Querem dirigir contra o governo do Fernando Henrique. Primeiro. Só um pouquinho, Então você imaginou, Enéas, você já imaginou uma CPI olha, você viu na CPI do Collor, você viu em todas as CPIs importantes, deputados querendo fazer média com a imprensa. Porque é claro que um assunto importante desse, todos os órgãos de comunicação vão estar transmitindo ao vivo. Então, você acha que vai ter deputado, senador, que vai deixar de atender o comichão de ficar aparecendo na televisão? Mas para que deputado não apareça, para que senador não use abóbora, para que não haja riscos de qualquer natureza, porque o Sarney poderia vir a ser atendido e não vão deixar. Em nome de tudo isso, se esquece a CPI e se esquece também que nós tivemos uma fraude violenta, escandalosa no Banco Nacional, no Banco Econômico. Sabe Deus o que aconteceu no Banerj, sabe Deus o que aconteceu no Bradesco. O sistema financeiro em si não mereceria. Não é apenas a história de ir punir, de botar na cadeia, mas de propor uma reformulação. Então, mas é evidente que merece. É evidente que merece. Eu próprio, se fosse parlamentar, e se a CPI estivesse sendo proposta para verificar tudo o que aconteceu nos últimos anos, tudo aquilo que já não caducou, dali para cá, tudo tinha que ser verificado. Eu subscreveria. E até lutaria para que dentro do governo, o governo aceitasse isso. Tem que verificar. É evidente que tem que verificar. Aliás, é a opinião do Mário Covas, que é companheiro seu do partido. Mas tudo bem. Mas toda esta crise do sistema financeiro, que já era previsível. Na hora que você estabiliza a economia, a primeira coisa que acontece é a crise no sistema financeiro. O sistema financeiro, como no Brasil, a impunidade é uma regra geral, né? Como não acontece nada, como sempre o governo socorre e tal, os bancos acharam mais prático deixar o barco correr e, em nome da estabilidade do sistema financeiro, da estabilidade da economia e tal, não vão deixar nenhum banco quebrar, então o governo socorreria. Ora, e é isso que aconteceu. Que vem ao longo dos anos tem acontecido. Todo mundo sabe que quem mais ganha com a inflação são os bancos, governador, os banqueiros. Na hora que você estabiliza a economia, quem mais vai perder? Bancos e banqueiros. Só que eles não se adaptaram à nova base da economia, que é a da estabilidade, e foram deixando estourar. Só que o atual governo tem verificado, tem mandado apurar tudo. Essa questão do favorecimento do Banco Nacional... Mas não tem resolvido nada, governador. Mas com CPI, governador. Mas com CPI, governador. O povo não está poupando mais. Tudo bem. O pequeno poupador não está indo. Não, notícia ainda da semana ainda.
que os bancos estão retirando a poupança do banco, com medo do banco. Então o povo está com medo do banco. O governo tem que dar um basta claro nisso. Que tá com ou medo com o do CPI ou banco. CNPI tem que dar um basta nisso, senão ninguém O que vai. parece, claro, mas olha, mas veja, tá apurando. o que parece, Toda o que passa para o não Mas a povo, vai apuração- da noite pro mas dia. olha aqui, o que passa para o povo é que o governo tem privilegiado, tem defendido, tem colocado anteparos com relação aos poderosos. Lógico. Aos donos de banco, aos diretores de banco, àqueles que de uma forma ou de outra promoveram essa baderna financeira que está aí. E em contrapartida, passa também para o povo, passa para o trabalhador, que nós estamos, o governo estará retirando direitos, diminuindo direitos conquistados pelo trabalhador. Era essa questão que o Silvio queria colocar com relação, acho que Os poupadores, pequeno poupador. e com relação à receoso, Previdência, que natural. passa isso. A ideia é essa. Não, até Quer pode dizer, de ser. repente você tem um projeto de governo de Previdência que toma direitos do trabalhador, que diminui esses direitos. Não, tudo bem, Enéas. Agora... Quer dizer, é correto isso que está proposto para a Presidência, para a Previdência? Não, eu acho que há um problema de comunicação do governo. Porque eu acredito na seriedade do Fernando Henrique, eu conheço, sei que ele é sério. E ele não tem poupado ninguém na questão de ir a fundo na investigação. Está havendo investigação. Agora, Enéas, não pode uma questão como essa ficar na base da emoção de uma comissão parlamentar de inquérito, porque senão vai colocar em risco a estabilização. Não é isso também que interessa ao Brasil. Então, se há abuso, se há erros, vamos corrigir esses erros. Mas não é agora escancarando, fazendo uma CPI para deputado ficar lá fazendo média, né, com a população na imprensa e de repente quebra todo o sistema financeiro. E aí? Ninguém vai pegar o dinheiro e botar embaixo do colchão. Bem ou mal, o dinheiro está circulando no sistema financeiro. Então você tem que proteger o sistema financeiro, porque protegendo o sistema financeiro, não os que estão em volta dele, não os donos do sistema financeiro, esses têm que ser punidos rigorosamente. E eu vou ser um dos que vou engrossar todos aqueles que vão cobrar do governo se isso não acontecer. Mas está acontecendo. As investigações, as punições estão acontecendo. Tá acontecendo tem muita gente coisa, presa, tem gente presa. Está acontecendo muita coisa, inclusive está acontecendo até a reformação da Previdência Social também. Também. É muita também. coisa para o governo. Então, é a luta da Previdência, é a luta do banco. Quer dizer, então veja bem, pois governo. mas você mesmo está reconhecendo, ao dizer que está muito embaralhado, é muita coisa acontecendo, claro, porque deixaram as coisas no Brasil, o governo simplesmente deixou o barco correr. E agora tem muita coisa para ser corrigida e não dá tempo. O Fernando Henrique tem 1 ano e 2 meses só de mandato. Então não deu tempo ainda de fazer todas as correções. Mas houve avanços imensos. A questão da Previdência, Silvio, eu acho que o governo começou conduzindo mal. Eu falei isto no começo, quando eu ainda tinha um pouco de participação lá no governo. Agora não, já estou bem mais afastado. Eu disse, olha, se não respeitar os direitos adquiridos, não se vai a lugar nenhum na reforma previdenciária. Porque eu me lembro há 38 anos atrás, 39 anos atrás, quando eu cheguei no Congresso, há 30 e poucos anos atrás, quando eu cheguei a primeira vez no Congresso, estava muito em discussão na época a quebradeira no Uruguai. Por quê? Por causa do sistema previdenciário. O Uruguai era um país onde a maioria da população estava aposentada, com aposentadorias que os órgãos previdenciários não tinham condições de suportar, os encargos da Previdência. Então, naquela época, já se começou a discutir as reformas da Previdência aqui no Brasil. Eu, no Congresso, disse, olha, gente, vamos esquecer o passado, vamos respeitar os direitos adquiridos. Quem já está contribuindo por esse sistema tem que ser respeitado. Quem já está aposentado tem que ser respeitado. Daqui para frente, vamos mudar as regras. Então, todos os que entram agora no mercado de trabalho, todos os que se filiam agora no sistema previdenciário, vão saber que vão, né, ter uma regra diferente. Né? Não quiseram. Passaram-se mais de 30 anos, hoje ainda continua a mesma coisa. Não, porque não dá tempo. Continua não querendo. Pois é, continuam não querendo. Todos os governos, eles já querem ter resultados imediatos, querem ter resultados para o seu próprio governo, quando não dá. Você pode ferir interesses de alguns grupos de pessoas quando você vai fazer reforma. Sempre há prejuízo para alguém. Quando você vai reformar alguma coisa, sempre alguém vai ter prejuízo.
Você pode conseguir êxito em reformas quando você prejudica apenas um pedaço da população. Mas a Previdência interessa a todos nós, a cada um de nós, a cada trabalhador, a cada profissional liberal. Interessa a todo mundo. Você acredita que o Congresso consegue? Então não tem jeito de você mudar, ferindo interesses, prejudicando todo o conjunto da população, sem... Não há como. Não há força política capaz de fazer isso. A não ser uma ditadura. E uma ditadura tem que ser muito forte. Porque nem essa ditadura militar, a partir de 64, teve peito de romper determinados tabus. E o tabu da Previdência era um deles. Já se sabia, a vida inteira se soube. A nossa geração, desde que nasceu, sabe que se não houver uma mudança na Previdência, vai quebrar a Previdência e, por extensão, é capaz de quebrar o Brasil. Porque mas tem mudança muito grande, governador. Veja, então, tem gente que se aposentou com 45, do governo, que se aposentou com 45 anos de idade, e hoje está exigindo que tenha 60 anos de idade para se aposentar. Quer tudo dizer, bem, mas não tem importância. Mas a diferença é muito grande. Cheio de gente. Mas é muito grande. Não há coisa que tenha me revoltado mais. A única coisa que no governo, sabe, me incomodou, foi eu ter aposentado gente, não quero nem dizer de que categoria é, porque não interessa mais julgar o que já passou, mas me revoltava aposentar gente com alto salário, geralmente os que têm privilégios e conseguem leis que lhes beneficiem e tal, são aqueles de mais alto salário. Mais alto salário. E eu aposentei aí que arrebenta a 40 presidência. anos de idade. Aí que arrebenta a presidência. Não é o coitado lá com... Mas o importante do que o Richa coloca é o seguinte, na opinião dele. Na minha opinião, a proposta de mudança constitucional, de mudança de previdência, tem que valer daqui para frente. É coisa para reino dos Steffes ver. Não é para dar certo agora, porque não vai dar certo. Porque não vai dar certo. Senão você não faz. Então nós vamos chamar agora... Quanto mais tempo você demora, pior. Nós vamos chamar agora mais um dos nossos convidados para endereçar ao José Richa, o nosso convidado dessa noite, a sua pergunta. Deputado federal, Ricardo Gomide. Quero cumprimentar o governador José Richa, ele que ocupou diversos cargos públicos no país, sempre com muita dignidade, com muito respeito, sempre nos limites da ética. Como ele se sente vendo o filho dele, o deputado Beto Richa, assumindo um primeiro mandato na Assembleia Legislativa, como eu, que assumo um primeiro mandato na Câmara dos Deputados. O Beto que está tendo uma atuação exemplar, está apresentando diversos projetos interessantes, polêmicos. Como que ele se sente com todo o passado político dele, vendo o filho dele agora crescendo na política e tendo também um desempenho muito bom? Eu acho que o que o deputado Ricardo Gomide queria saber é a minha opinião a respeito da renovação da política brasileira. Quando ele faz a pergunta do que eu acho da atuação do meu filho, Beto Richa, que está no primeiro mandato, está entrando mais ou menos com a idade que eu entrei, e o próprio Ricardo Gomide, deputado federal, já foi direto, foi como eu, e está saindo muito bem lá na Câmara Federal. Deputado atuante, brilhante deputado. O meu filho também, corajoso. Ele está propondo coisas que eu, agora, nesta idade, já não teria mais coragem de propor. Então, eu sou a favor, sempre fui a favor, da renovação em política. E, de certo modo, esse meu afastamento é um gesto de coerência. Eu, quando entrei na política, eu disse, não quero ser um político profissional. Eu entrei ainda estudante. Quando eu fui eleito deputado federal a primeira vez, eu morava na casa do estudante universitário. Eu ainda estava estudando. E disse isto, nunca quis ser um político profissional. Na primeira eleição que eu perdi, que foi essa, as outras não. Eu perdi uma eleição em 70 e que aquilo não foi derrota, aquilo foi uma coisa, aquilo fez parte de uma estratégia para melhorar a nossa luta em favor da redemocratização do país. Então aquilo não foi derrota, eu sabia que eu ia perder, mas eu entrei para ter a oportunidade, naquela época nós tínhamos televisão, para denunciar a ditadura. Então, aquilo foi diferente, mas agora não, em plena democracia. Perdi, eu tenho que coerentemente sair fora. Então, é o que todo político devia fazer, beneficiando e incentivando a renovação. Aí está aí o Gomide, o próprio Gomide, é um exemplo disso, está indo bem na Câmara Federal. O Beto, meu filho, Beto Richa, aí na Assembleia. E tantos outros deputados jovens que estão indo bem. É disto que o Brasil precisa, sangue novo. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, do nosso programa, mas o Silvio ainda tem uma consideração a fazer.
Não, eu aproveitar o que o governador Richa disse, a juventude, a mocidade, nós que participamos da vida política também aqui no Curitiba e no Paraná, nós temos que incentivar a juventude. Eu acho que é importante o Gomide, o Beto Richa, a participação, que eles ficaram sem participar. Nós ficamos um tempo aí, no período ditatorial, que o jovem não participou de nada, era proibido participar. De forma que nós temos que incentivar cada vez mais para ter renovação. Por isso que o Richa disse que está desistindo, não é candidato mais, justamente para isso, para dar lugar a outros que venham para cá. Então nós temos que aproveitar para isso. E deixa eu aproveitar, nós não falamos durante um programa longo como esse do sistema político, a reforma política que é absolutamente necessária. O presidencialismo é um sistema que já está caduco, já está mais do que na hora de ser aposentado. Mas o PSDB mesmo acabou a luta pelo parlamentarismo. Pois é, mas nós temos que... Chegou ao poder e não quis mais saber. Voltar à luta. Não, eu tenho cobrado isso lá do governo. E o governo promete, antes do final deste mandato, voltar o assunto para ser discutido com a sociedade. É que depois de um plebiscito muito recente, eu próprio reconheço, e foi uma das razões também de eu ter me afastado, porque eu não acredito mais que a minha geração vá ter o benefício desta importante mudança. Porque o parlamentarismo é que possibilita, é um instrumento importante da renovação permanente da vida política brasileira e também da injeção de sangue novo na política, como essa rapaziada toda que está surgindo. Eu vou colocar como última pergunta, e me perdoem o simplismo da história, mas tirando a cesta básica e tirando o frango, o governo está dando certo hoje? Está dando certo, Enéas. Eu acho que está dando certo. Olha, segurar a estabilização da economia não é tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Ela envolve muitos interesses contrariados, e inclusive dos bancos e de tantos outros segmentos. Então, não é tarefa fácil e não há nada mais importante para o grosso da população do que a estabilidade na economia. Porque, veja bem, contra a inflação, todos têm defesa, menos o trabalhador, menos os pobres. Esses não têm defesa contra a inflação. Então, eu acho que a tarefa de estabilizar uma economia tão bagunçada como a do Brasil é uma tarefa até para mais do que um período do governo. Então, se o Fernando Henrique conseguir manter até o fim do governo a estabilização da economia, o Plano Real, eu acho que já terá prestado um grande serviço ao Brasil. Agradecendo a participação do ex-governador José Richa nesse nosso primeiro programa, nós vamos encerrando essa noite a nossa sala exclusiva. Até o próximo domingo.